Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 25, né? Então hoje a gente vai falar sobre o tabernáculo, a gente vai falar sobre a Arca da Aliança, né? Na verdade a gente vai falar mais sobre a Arca da Aliança, não vamos falar ainda sobre o tabernáculo totalmente na divisão, né? Do Santo dos Santos, né? A gente não vai falar ainda. Mas a gente vai falar hoje sobre a Arca da Aliança, a gente vai falar também sobre o candelabro, sobre a mesa da proposição, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Eu separei algumas fotos, né, para mostrar como que seria, né, a Arca da Aliança, como que seria o candelabro, como que seria a mesa da proposição, né? Eu ia imprimir, eu não consegui, eu cheguei agora atrasada, não deu tempo de eu imprimir. Então eu vou mostrar pelo celular, acho que vai dar para mostrar, mas eu vou mandar depois pelos grupos do WhatsApp, eu vou mandar a imagem depois, né, de cada item, né, para vocês terem uma ideia, né, visualizarem como que era isso, tá? Hoje é um capítulo longo, né, é bem extenso, o capítulo 25, porém não é um capítulo muito complexo, é um capítulo mais tranquilo da gente entender, né? A gente não vai se aprofundar tanto assim na explicação do sentido daquilo que a gente vai ver mais pra frente, né? Mas a gente vai se aprofundar mais na visualização daquilo que foi que está sendo, né? Que está sendo pedido, né? Está sendo ordenado que seja construído por Deus, né? Então a gente lembra que o que havia acontecido antes, na última aula que nós tivemos, foi que Deus havia falado para Moisés subir ao monte de novo, mas dessa vez para receber as tábuas da aliança, né? Então agora Moisés subiria ao monte para receber as tábuas da aliança. E a gente lembra, né, que terminou o capítulo anterior falando que Moisés fica lá 40 dias e 40 noites. Então agora a gente vai começar a ver o que aconteceu nesses 40 dias e 40 noites que Moisés ficou lá, né? Porque Deus, a gente lembra que Deus chega no meio da nuvem e fala com Moisés. E Moisés começa a seguir aquele som, né, a voz de Deus ali no meio da nuvem e vai subindo no monte. E o povo que ficava lá embaixo observando aquilo, via a glória de Deus lá em cima do monte como fogo, né, como fogo consumidor. Mas Moisés não. Então Moisés ouvia a voz de Deus ali pela nuvem e ia seguindo aquela voz, e ele foi subindo ao monte, seguindo a voz, né, de Deus ali. Aí a gente acabou nisso, e Moisés deu um spoiler, né, deu uma antecipação no final do capítulo anterior, que ele ficaria ali 40 dias e 40 noites. Então a gente já sabe que ele ficou lá 40 dias e 40 noites, e Josué ficou lá embaixo, né, e a gente lembra, é muito importante a gente lembrar disso, que Arão e Hur ficaram responsáveis pelo povo lá, que ficou, né, porque vai acontecer algo horrível ali, né? E Arão vai ser responsável por aquilo que vai acontecer, né? Então é muito importante a gente lembrar dessa informação. Arão e Hur vão ficar responsáveis pelo povo lá embaixo que está aguardando Moisés voltar, né? E Moisés fica 40 dias e 40 noites conversando com Deus lá no Monte Sinai. Então agora a gente vai ver o que aconteceu nesses 40 dias de conversa, né? O que Deus falou com Moisés nesses 40 dias. Então, antes da gente falar hoje, agora, né, sobre esses 40 dias que Moisés falou com Deus, né? A gente lembra, né, porque é muito importante para a gente entender essa passagem, né, porque a Arca da Aliança nesse período era muito importante. Hoje não. Hoje a gente não tem que se apegar à Arca da Aliança, né? Mas havia um propósito naquela época da Arca da Aliança. A gente lembra que aqui era um povo vindo, né, do Egito. Era um povo mais egípcio do que israelita. Então era um povo acostumado a andar com o ídolo no bolso. Eles achavam que tinham que andar com os deuses deles na mão. Eles achavam que se não tivesse com os deuses deles na mão, com eles, onde eles estivessem, eles não estavam protegidos. Então Deus, pela misericórdia dele, ele vai ajudar esse povo, né? Então, já que esse povo precisa andar com alguma coisa para entender que tem um Deus andando com eles, então Deus vai, pela misericórdia dele, fazer isso. Então, a partir de agora, onde quer que aquele povo vá, eles vão andar com a arca. A gente vai ver, né, que quando eles vão guerrear, quando eles vão para qualquer lugar que seja, quando eles se movimentam, eles levam a arca junto, porque a arca é a presença de Deus. Então, como era um povo que era acostumado com isso, Deus, pela misericórdia dele, ele começa a ensinar esse povo, né? Mas é claro que era tudo isso, a gente, nesse período que a gente está estudando, é como se, por exemplo, Deus estivesse ensinando crianças.
Então aqui eram crianças sendo doutrinadas por Deus, eram crianças sendo ensinadas por Deus, né? E em Jesus Cristo vem a revelação completa. Quando vem a revelação completa em Jesus Cristo, nós já temos que amadurecer. Em Jesus Cristo nós não temos mais que ser crianças, né? Nós temos que ser adultos em Jesus Cristo, porque ele trouxe uma revelação completa pra gente. Mas aqui era um povo que não tinha uma revelação completa. Então era um povo que era tratado como criança. Então Deus estava ensinando o beabá para eles, Deus estava ensinando o alfabeto para eles, Deus estava ensinando como se ensina para criança, de uma forma didática, né, por meio de imagens, para a criança assimilar aquilo. Era assim que Deus fazia. Então, esse povo havia essa dificuldade. Eles entendiam que o Deus deles só estava com eles se eles tivessem alguma coisa ali comprovando que eles estão andando com algo, né, que representa a Deus. Então eles andavam com ídolos, né? A gente lembra que Deus já falou, eles andavam com ídolos no bolso, ídolos pendurados, ídolos também na orelha, né? Eram brincos, né, que representavam as divindades do Egito. Então eles achavam que estavam seguros por estarem com aquilo, né? Então Deus vai fazer o quê? Então Deus agora vai dar essa Arca da Aliança para que eles percebam que Deus está ali. Então a Arca da Aliança vai representar Deus para eles, né? Mas não é para eles adorarem a Arca da Aliança como se a Arca da Aliança fosse o Deus deles, né? Mas aquilo estaria representando que Deus está com ele, porque havia uma necessidade daquele povo de entender que Deus estava com eles, e eles precisavam de alguma coisa concreta, alguma coisa que eles tocassem para entender que Deus estava com eles. Então Deus manda isso para esse povo, para ajudar esse povo a entendendo o processo, né? Então Deus vai ensinando esse povo. Então a gente lembra que aqui ele recebeu a lei, porque é um povo que não tinha lei. A gente está falando de 4.000 anos atrás aqui, então por isso que as leis são bizarras. A gente vê lei aqui de vender mulher, né? Então, de escravos, imagina falar de escravidão, uma lei para escravidão. Mas era uma época que era normal, havia muita guerra. E quando você conquistava um local, uma nação, você escravizava aquela nação que você conquistava, né? Então havia muito disso, era normal ter escravos nessa época. Então, por isso que surgem essas leis, né? Tão bizarras pra gente, mas são de 4.000 anos atrás. Então, pra gente, hoje, pra nossa realidade, é bizarro. Mas pra 4.000 anos atrás, não era bizarro. Então, a gente lembra também que essas leis foram colocadas, né? Elas nos mostram, é muito legal a gente estudar as leis, né? Do tempo de Moisés. É um pouco chato, é um pouco monótono, eu sei. Mas é legal porque a gente consegue compreender como era a história deles, como que era o momento deles, como que era a vida deles. Porque a lei surge, né, para mostrar que aquilo é errado. Então, tudo que a lei está falando aqui é porque acontecia. Por exemplo, hoje a gente tem isso na nossa realidade, né? Existem coisas que acontecem que são tão bizarras e não existe lei para isso. Aí, por ter acontecido, surge uma lei, porque aquilo aconteceu. Então, antes daquilo acontecer, não existia lei para aquilo, né? Ninguém falou sobre lei para aquilo. Então, por ter acontecido, a lei surgiu para falar que aquilo é errado. E é isso que está acontecendo aqui. Esse povo não tinha Espírito Santo, a gente já viu, não tinha Jesus Cristo ainda, né? Então, era um povo que eles não tinham discernimento do que é certo e do que é errado, do que é pecado e do que não é pecado. Eles não tinham convencimento do pecado como o Espírito Santo hoje nos dá. Então eles não tinham esse convencimento. Então eles achavam que era certo matar. Alguém passou em você, olhou torto, é certo matar essa pessoa. Então tinha esse problema, né? Então Deus vem para doutrinar esse povo, para ensinar esse povo o que é certo, o que é errado, né? E para ajudar esse povo a ir adiante, né? Porque esse povo precisa se consagrar, porque esse povo foi escolhido. Esse povo foi escolhido dentre todos os povos para que deles venha o Messias. Então precisa ser um povo diferenciado. Então Deus tem um trabalho em consagrar esse povo, em fazer esse povo entender que eles precisam ser purificados, que eles precisam ser consagrados. Eles não podem ser igual aos outros povos, porque deles vai vir o Messias, né? Então há essa necessidade. Agora, então, no capítulo 25, a gente vai falar sobre a aula de hoje, né? Que é sobre a Arca da Aliança, sobre o candelabro, sobre a mesa da proposição, tá bom? Então diz assim no versículo 1 do capítulo 25, é um capítulo simples, né? Eu vou explicar só com relação a medidas, né? Que fala em côvados, né? A gente já estudou côvados em Gênesis, mas agora a gente fala de novo, tá? Mas é um capítulo mais simples e eu vou mostrar a imagem para vocês fixarem como que era isso, né? Então diz assim no versículo 1, a gente lembrando que Moisés está lá em cima com Deus durante os 40 dias e 40 noites.
né? Que ele fica lá em cima com Deus. Então é isso que vai acontecer aqui. Aí diz assim Deus para Moisés, né? No versículo 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Então Deus agora vai falar que o povo venha trazer oferta para ele, né? Aqui é uma oferta, né? Como a gente conhece hoje, oferta alçada. É uma oferta com intuito específico. Qual que é o intuito específico? É de montar, né? O tabernáculo de Deus, todas as coisas relacionadas ao tabernáculo de Deus. Então, essas ofertas que estão sendo dadas tem a ver com a relação de todos os utensílios ali do tabernáculo, né, da Arca da Aliança, de tudo que está ali dentro. Então é uma oferta alçada, né, que seria aquela oferta que tem um objetivo, é uma oferta para uma determinada coisa, né, exata. Então aqui essa oferta toda é para isso, é para o fim do tabernáculo, para o fim da Arca da Aliança, para o fim de fazer a mesa da proposição, para o fim de fazer jarras, pratos, para tudo que vai ficar dentro do tabernáculo, né? Porque ali vai ser a tenda de Deus, né? Então é assim. Então Deus fala, ó, para minha tenda, né? Todo mundo pode ofertar o que quiserem. A gente vai ver que extraordinário, né? Porque Deus fala assim, ó, fala para o povo de Israel ofertar o que eles sentirem no coração deles de ofertarem. Eles ofertem todo o ouro, prata, tudo que eles quiserem ofertar, né? Pano, tecido, tudo que eles quiserem ofertar, eles ofertem, né? A gente vai ver que extraordinário. O povo ofertou tanta coisa, mas tanta coisa, que Moisés teve que falar para o povo parar de ofertar, porque já era coisa demais, era muita oferta, era muita coisa que o povo vai dar. Então Moisés fala, não gente, já chega, não precisa mais não precisa mais ofertar nada. Então foi tanta oferta, né, que superou o que devia ter sido ofertado. E Moisés fala, não precisa mais, já deu um limite. Então, mas antes disso a gente vai ver que algo terrível vai acontecer, né? Mas por enquanto a gente vai se apegar ao capítulo de hoje. Aí diz assim, então no versículo 2, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Então Moisés, você vai receber a oferta. Se chegar alguém querendo te ofertar alguma coisa, você vai receber. Não importa, né, dentro do que eu falar, né, seja alguma coisa que ele sentiu no coração dele de ofertar, você vai receber, Moisés. Não é para recusar, é para receber de todo mundo. Aí no versículo 3 diz, esta é a oferta que dele você vai receber, né? Então Moisés, você pode receber deles o quê? Você vai receber o ouro deles, você vai receber prata deles, você vai receber bronze deles, né? E continua no versículo 4. Você vai receber fios de tecido azul, de tecido roxo, de tecido vermelho, linho fino, pele de cabra para confeccionar tecido, né? Usava pele de cabra para confeccionar couro, né? Tecido. Então você vai receber tudo isso, Moisés. A gente para e pensa, nossa, era um povo escravo. Eles eram escravos no Egito, como que eles têm tudo isso, né? Mas a gente lembra que quando eles saíram do Egito, né? Eles pediram para os seus vizinhos, né? Ouro, prata, tudo que eles queriam. E tudo que eles pediam, os egípcios davam a eles, a gente lembra. Então, tudo isso aqui que eles vão ofertar a Deus agora são coisas que eles receberam dos egípcios na hora que eles saíram de lá. Então, continua no versículo 5. E peles de carneiros tingidas de vermelho e couro fino, né? E madeira de acácia, tudo isso você pode receber, Moisés, né? No versículo 6, azeite para as lâmpadas também, Moisés, você vai receber, né? Naquela época, né, não é lâmpada igual a gente tem hoje em casa, né? Eram lamparinas, né? Então eram acesas com azeite, né? Então ele fala, não, pode receber o azeite também para acender as lamparinas, né? Para manter a luz ali do local. Especiarias para óleo da unção, né? São especiarias que dão aroma, dão cheiro, né? Dão essência, né? Dão perfume, né? Então ele poderia receber especiarias que dão um perfume, um cheiro, né? Para o óleo de unção e para o incenso aromático também, para o incenso, porque vai ter um incenso aromático, a gente vai ver. Como ali é um local que vai haver sacrifícios, né? Vai ter muito derramamento de sangue, então ia ficar fedido, né, o local. Animais são mortos ali, né? Tem muito derramamento de sangue, então imagina o fedor do local. Então tinha incenso ali, um incenso com aroma, né? Para não ficar aquele cheiro muito forte. Então aqui tá falando disso. Aí no versículo 7, Deus continua falando o que Moisés pode receber. Diz assim, pedras de ônix, né?
outras pedras preciosas, o que vierem com pedras preciosas você receba, né? Porque essas pedras preciosas vão ser importantes, porque elas vão ficar fixadas na roupa do sacerdote, né? Então aqui Deus fala no versículo 7, ó, pedras de ônix, né? Outras pedras preciosas que queiram dar também, né? Você vai pegar, Moisés, porque essas pedras preciosas, elas vão ser fixadas no colete do sacerdote, né? Vai ser fixada no peitoral do colete do sacerdote. Então receba essas pedras, né? Aí no versículo 8, Deus continua falando: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, né? Então, a gente sabe, né? Hoje, Deus fala, né, pela Bíblia, né, que Deus não habita mais em construção humana. Então, Deus não habita em nenhum prédio erguido por mãos humanas, né? Então, foi o que eu dei uma vez um seminário, né? A gente teve um seminário já sobre o que é a igreja, né? Então, Deus não habita em construção humana. Então, Deus não habita em prédios. Deus não habita em nada que foi construído humanamente, pelas nossas mãos, né? Por isso que nós somos o templo de Deus, né? Hoje Deus habita dentro de nós. Por quê? Porque nós fomos construídos por Deus, não foi por mãos humanas, né? Então Deus nos construiu do pó, né? Então Ele habita dentro de nós, porque nós não nos construímos, né? Então Deus não habita em nada que é construído pela mão humana. Mas nessa época Deus precisava doutrinar esse povo. Esse povo precisava entender que Deus estava ali com eles. E havia uma certa dificuldade desse povo identificar que Deus estava ali com eles. Eles achavam que Deus tinha ido embora. Tudo eles não veem Deus, não tá com alguma coisa palpável, eles achavam, Deus foi embora, né? Então Deus tem essa misericórdia e cria essa arca para eles entenderem que Deus está ali com eles, né? Então Deus cria essa arca, fala que realmente que cria-se uma tenda para ele, que ele vai habitar dentro dessa tenda, né? Dentro da arca ali da aliança, dentro dessa tenda, Deus vai habitar, né? Mas a gente vai descobrir mais para frente no Novo Testamento, como eu disse, né? Que Deus não habita em construção humana. Mas aqui Deus estava ensinando. Deus estava trabalhando para esse povo entender, né? Então, Deus estava falando com crianças aqui. Então, Deus estava ensinando ainda, por isso que ele faz isso. Então, no versículo 8, Deus diz, né? E vocês vão me fazer um santuário, e nesse santuário, eu vou habitar, né? No meio de vocês. Então, eu vou estar morando ali dentro desse santuário. Não vai ser em qualquer lugar, vai ser um santuário onde eu vou morar. Aí, continua no versículo 9. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. A gente vê que extraordinário, né? Deus mostra para Moisés o tabernáculo. Moisés viu o tabernáculo, né? O tabernáculo foi visto por Moisés. A gente vai ver no final do capítulo que Deus fala para ele fazer exatamente como ele viu. Então ele teve uma visão ali, né? De como que tinha que ser feito o tabernáculo, como que tinha que ser feito cada coisa que Deus vai falar no tabernáculo. Então agora a gente vai falar no versículo 10 sobre a Arca da Aliança. Deus vai falar sobre essa arca, para a construção dessa Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança, ela ficava, né, no lugar santíssimo. A gente vai falar mais pra frente sobre esse lugar santíssimo, o que é, o que significa esse lugar santíssimo, quem podia entrar nele, quando que podia entrar. Eu vou me apegar agora realmente às construções que Deus está mandando fazer. Então agora é a Arca da Aliança, e essa Arca da Aliança fica no lugar santíssimo ou Santo dos Santos, né? É a mesma coisa. Então essa arca fica nesse lugar. Eu vou descrever a arca agora, segundo a Bíblia aqui com vocês, e vou explicar essas medidas e vou mostrar uma foto aqui que eu tenho, que eu coloquei no meu celular, para mostrar para vocês como seria essa arca da aliança, tá? Como eu disse, eu não consegui imprimir, eu ia imprimir, né, para mostrar para vocês num papel impresso, mas eu não consegui, não deu tempo, mas eu consegui colocar num celular aqui, então eu vou tentar mostrar pelo celular, tá bom? E no WhatsApp, nos grupos, eu vou mandar depois a foto. Então diz assim no versículo 10 sobre a Arca da Aliança. Ó, vocês vão me fazer uma arca, né, de madeira de acácia. Madeira de acácia não é qualquer madeira. É uma madeira muito resistente, uma madeira muito durável, uma vida muito longa. Então Deus escolhe essa madeira especificamente para ser feito, né? Então Deus fala que vai ser feita uma arca com essa madeira específica de acácia de 2,5 côvados. A gente lembra o que é a medida de um côvado. Quando a gente estudou Gênesis, eu expliquei o que era a medida de um côvado. A medida de um côvado é a medida do dedo do meio, né? O ponto do dedo do meio aqui, o dedo médio, até aqui o cotovelo. Isso é um côvado.
Da ponta do dedo médio, do dedo do meio, até o cotovelo, isso é um côvado. Cerca de 45 centímetros, né? Então, um côvado seria cerca de 45 centímetros. E aqui tá dizendo, olha, 2,5 côvados vai ser o comprimento da arca. Então, considerando essa medida que eu acabei de passar, o comprimento da arca seria de 1,13 metro arredondando, né? Seria 1,13 metro o comprimento da arca. E de 1,5 côvado a largura. E de 1,5 côvado a altura. Então, a altura e a largura é a mesma medida, né? E o comprimento é maior. O comprimento seria 2,5 côvados e a largura dela e a altura dela seria o mesmo tamanho. Então, de comprimento, ela teria 1,13 metro arredondando a medida que eu passei. De largura, ela teria 68 centímetros, né? Um côvado seria uns 45 centímetros, um côvado e meio, daria arredondando 68 centímetros. Então, de largura e de altura, seria 68 centímetros. Aí diz, então, no versículo 11, revista, né? Você vai pegar a arca com uma madeira de acácia. Mas você vai revestir essa arca, essa madeira, né, de acácia com ouro. Então, você vai ali passar ouro em volta dela, né? Você vai pintar, como se fosse pintar, né? Pintar ela com ouro. Você vai cobrir ela com ouro. Então, aqui diz no versículo 11. Revista com ouro puro, né? Eu havia falado já em uma aula que existe uma diferença, né? Entre ouro puro e ouro não puro, né? Então, existe uma forma, né? De você alcançar o ouro puro, né? Como que você fazia, né? Eu expliquei como que era feito, né? Havia um processo e o ouro puro ficava separado, né, das impurezas. Então aqui Deus fala para fazer esse procedimento. Você separa as impurezas do ouro puro e você vai fazer com ouro puro, ouro nobre, ouro fino, né? Então aqui diz isso, revista com ouro puro por dentro e por fora e coloque uma moldura de ouro ao seu redor, né? Então você vai revestir toda a arca e vai fazer uma moldura, né? Vai fazer um detalhe ali, né? Cobrindo ao redor dela, né? Aí no versículo 13 diz, mande fundir 4 argolas, mande colocar 4 argolas de ouro e prendas aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado, né? Então aqui é a arca, na arca vai ter pé, né? Teria os pés da arca e no pé da arca você vai pendurar essas argolas, né? No início do pé da arca você iria pendurar essas argolas em cada pé, porque vai ser onde você vai levar a arca, onde a pessoa levaria a arca. Eles colocariam ali uma vara, né, que a gente vai ver, e eles vão levar a arca pela vara. Pela vara vai ser levada a arca. A gente vai ver mais pra frente com Davi, né, que vai ter um momento que eles vão estar levando a arca vai quase tombar. Né? E vai ter uma pessoa que vai tocar na arca para a arca não tombar. E ele vai morrer por causa disso, porque ele tocou na arca, né? Então havia todo um cuidado aqui. Eles tinham que manusear a arca por esse lugar que vai segurar, que são as varas. Eles não eram para mexer na arca. A arca era para ser transportada por essas varas. Então diz assim no versículo 13. Faça varas de madeira de acácia, da mesma madeira da arca, né? A madeira resistente, e revista-as com ouro, né? Então você vai fazer a vara com madeira, né? De acácia, que é forte, é firme, e vai revesti-las com ouro também puro, é claro, né? Aí no versículo 14, meterás, né, os varais nas argolas ao lado da arca para transportá-la. Então nessas argolas que você colocou em cada pé da arca, você vai colocar lá o varal, né? Vai ficar um varal de um lado e um varal do outro lado da arca. Eu já vou mostrar para vocês a foto. Vai ficar um varal de um lado e um varal do outro lado, né? Um pau, né? Vai ficar um pau longo de um lado e um pau longo do outro lado. E eles vão transportar a arca por esse pau, né? Segurando esse pau. Aí no versículo 15 diz, os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Então, terminou de transportar a arca, você não vai tirar o pau, né? Você não vai tirar essa parte, né? esse varão, essa vara. Você vai deixar lá. Transportou a arca de lugar, deixa lá o varão. Não vai arrancar, não vai tirar o pau que está segurando lá, né? Vai deixar lá e ela sempre vai ser transportada por esse pau, né? Por esse varal. Não é pela arca, você não vai segurar na arca, você vai segurar pelo pau que tá ali preso à arca. Aí diz então no versículo 16, e porás na arca o testemunho que eu te darei. O que é o testemunho? O testemunho são as tábuas, né?
Então Deus fala, olha, você vai colocar dentro da arca os testemunhos que eu vou te dar. A gente já havia falado, né, que as tábuas são chamadas de testemunho, porque elas testemunham contra o povo de Deus, né? Se o povo não cumprir aquelas palavras, elas são um testemunho de que o povo não cumpriu. Então, por isso que é o testemunho de que Deus, de que o povo se comprometeu a cumprir aquilo. Se o povo não cumprir aquilo, a própria tábua seria um testemunho contra aquele povo. Então, por isso que é testemunho o nome. São as tábuas do testemunho. Então, Deus fala, ó, eu vou entregar a tábua para você hoje, né? Eu vou entregar 2 tábuas e essas tábuas você vai colocar dentro dessa arca que eu tô falando. Dentro da arca a gente vai ver também, né? Que vai ficar, né? Aquele pote do maná que Deus havia mandado eles reservarem, né? Para se lembrarem de que Deus os sustentou com maná no deserto. E também a gente vai ver mais pra frente, né? Na revolta contra Arão lá, a gente vai ver que também a vara de Arão que vai florescer vai ficar lá dentro também, né? Mais pra frente que a gente vai ver isso. Então no versículo 17 continua. Farás... Só um instante, gente. Pronto, voltou. Aí no versículo 17 diz assim: farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Então agora eu vou explicar o que é o propiciatório. Então a arca, né, já foi falada, Deus já falou, ó, eu quero uma arca, né? Então é o quê? É um baú. Deus quer um baú, uma caixa, né? Então era uma caixa no comprimento que Deus mandou. Era uma caixa de madeira, né? Um baú de madeira que Deus mandou fazer, né? Então dentro desse baú Deus falou, ó, vão ficar as tábuas dentro desse baú que eu tô mandando você fazer. E já deu as especificações sobre o baú. Agora Deus tá mandando criar uma tampa para esse baú. Então tem a arca é só aquela parte de baixo. Então ali é a arca, aquela parte de baixo, a caixa, né? É uma caixa aberta, é a arca. Então Deus mandou já deu as instruções de como construir a arca. Agora Deus vai falar sobre a tampa da arca. Aqui o propiciatório é a tampa da arca. O que é propiciatório? Propiciatório é um local onde se oferecia, né, as expiações. Era o local onde se oferecia, né, o sangue, o sacrifício ali, né? Então era derrubado ali, naquele propiciatório. Então Deus manda agora criar uma tampa. A gente vai entender como que é essa tampa, né? A parte de baixo é bem simples de entender, né? Porque é um baú, né? Um baú simplesão, do jeito que Deus fala, né? Uma madeira. Deus fala do comprimento, da largura e da altura desse baú, né? Tem pés o baú, a argola vai ficar nos pés do baú, vai ter uma vara de um lado, outra vara de outro lado, e pela vara que vai ser levada a arca, né? Então, e dentro da arca vai estar as tábuas do testemunho. E em volta da arca ela é toda revestida de ouro. Agora, Deus fala sobre uma tampa. Então, essa arca tem que ter uma tampa. Vai ter uma tampa agora. E essa tampa vai ser onde vai ser oferecido o sacrifício, né? O sangue de sacrifício vai ser derramado nessa tampa. Então, Deus vai explicar como que vai ser essa tampa dessa arca. Então, Deus fala assim, ó, no versículo 17... farás também um propiciatório, né? Um lugar de expiação, um lugar de sacrifício, né? De 2 côvados e meio será o seu comprimento. E a largura de 1 côvado e meio. Então, se você para ver, ela é tampa da arca. Então, ela tem as medidas da arca. Então, ela vai ser da largura da arca e vai ser do comprimento da arca. Porque ela é para tampar a arca, né? Então, se você para ver, é a mesma medida que eu havia dado, né? Então, aqui, para relembrar as medidas que eu havia dado, são de comprimento, né? 1,13 m arredondando, né? A medida dos côvados de 45 centímetros que a gente falou. E a largura da tampa da arca seria 68 centímetros, né? Então, aqui seria isso. Esse lugar, essa tampa dessa arca, é que vão estar os 2 querubins que a gente vai ver. Então, nessa tampa que é derramado o sangue do sacrifício, né? Vai estar os 2 querubins que a gente vai falar. E vai entender como é que esses querubins vão estar. A gente vai entender isso agora. E terminando aqui de falar sobre a arca e a tampa da arca, eu vou mostrar ela para vocês. Mas primeiro eu vou lendo aqui e explicando, né? No versículo 18 diz assim: farás 2 querubins de ouro, né? Então você vai fazer 2 querubins de ouro. Isso tudo Moisés estava vendo, né? Porque Deus mostrou para Moisés. Moisés viu a imagem de como ele tinha que fazer, né?
Então diz assim, no versículo 18: farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. O que é ouro batido, né? Deus está querendo dizer que eles vão, igual, por exemplo, hoje quando alguém faz um trabalho de gesso, né? Por exemplo, vai começar a quebrar ali o gesso, né? E começa a desenhar, né? Fazer uma arte ali no gesso, fazer uma arte no barro, né? Fazer uma arte no gelo. É isso. Só que eles iam fazer essa arte no ouro. Então, eles iam bater ali no ouro e iam desenhar, né? Essa arte no ouro, um querubim no ouro, né? Então, aqui diz no versículo 18, fará, então, vocês vão fazer 2 querubins, né? São 2 querubins. De ouro os fará, né? De ouro batido. Vocês vão lá trabalhar o ouro, né? Para fazer um formato de querubins. Nas 2 extremidades do propiciatório eles ficarão. Então, o que acontece? Vai ficar, aqui é a arca, no seu comprimento, né? A gente lembra que o comprimento da arca é 1,13 m, né? Então, vai aqui um comprimento de 1,13 m. Em uma ponta vai ter um querubim e na outra ponta vai ter outro querubim, né? São 2 querubins. Um querubim em uma ponta e outro querubim em outra ponta. E aqui ele começa a explicar, então, agora sobre os querubins. Como que esses querubins têm que estar, né? Qual a forma deles? Como que eles têm que ficar? Com que jeito, né? Como que eles têm que se aparentar? Então, no versículo 19, ele vai começar a explicar. Deus vai começar a explicar como que esses querubins têm que ficar em cima da arca, né? Então, a gente já viu que um vai ficar em uma ponta da arca, o outro na outra ponta. Aí, no versículo 19 diz, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. Cada um fica em uma ponta. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Então, o que acontece? O propiciatório e os querubins tem que ser uma peça só. Eles não podiam fazer o querubins, por exemplo, e depois ir lá e pregar o querubim no propiciatório. Então, não podia fazer isso. Tinha que ser uma peça só. Então, eles tinham que trabalhar tudo ali numa peça só, né? Então, eles teriam que pegar a tampa, fazer a tampa e o querubim tudo ali de uma vez só, né? Não podia fazer o querubim à parte e emendar na tampa. Não podia. Os querubins e a tampa, o propiciatório, né? Onde vai ser derramado o sacrifício, tem que ser uma coisa só, uma peça só. Não são 3 peças, não são uma peça do anjo, uma peça do querubim, outra peça do querubim e uma peça que é a tampa. Não, tinha que ser uma peça só. Os 3 formariam uma peça só, né? Os 2 anjos na própria tampa, né? Os 3 são uma coisa só, não são 3 coisas separadas. Eles têm que ser feitos juntos, né? Isso que Deus está falando. Aí aqui diz, de uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Aí no versículo 20, os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Então o que acontece? Aqui a gente tem a arca. O propiciatório, né? A arca está embaixo, ele é a tampa, o propiciatório é a tampa da arca. Então, a gente tem o propiciatório aqui, a tampa da arca. Tem um anjo numa ponta, um querubim em uma ponta e um querubim em outra ponta. Eles têm que estar de frente um para o outro. Então, vai estar o rosto, né, de frente um para o outro, mas eles não vão estar se olhando. Eles vão estar olhando para baixo, eles vão estar olhando para a arca. Os 2 anjos, né, eles vão estar assim de frente um para o outro, mas os 2 com a cabeça para baixo, olhando para a arca. E as asas dos 2 vão estar erguidas, levantadas, de forma a proteger a arca, né? Então, eles vão estar com a asa levantada, assim, olhando para a arca e protegendo a arca. É isso que está dizendo aqui. Aí, repetindo, então, o versículo 20. Os querubins estenderão as asas por cima, né? Então, eles vão estender as asas por cima para proteger a arca, cobrindo com elas o propiciatório. Então, eles vão cobrir com as asas deles o lugar do sacrifício, o lugar em que vai ser derramado ali o sacrifício para Deus, né? Haveria, claro, um local ali para ser derramado o sangue, né? Mas o local da passagem do sangue ia ser coberto ali pelas asas dos anjos, né? O sangue do sacrifício para a purificação do povo de Israel, a gente vai ver, vai ser feito nesse local, né? Então, esses anjos levantariam as asas sobre esse local que passaria esse sangue da purificação. Então, diz aqui,
Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de face voltados uma para a outra, né? Então eles vão estar de frente um para o outro, porém eles não vão estar olhando um para o outro, eles vão estar olhando para baixo, né? Vão estar olhando em sentido arco, olhando para baixo, olhando para o propiciatório, olhando para onde vem ali o sangue, né? Do sacrifício. Então diz no versículo 21, porás o propiciatório em cima da arca. Então esse propiciatório era uma tampa da arca, né? Mas é o local onde vai ser feito o sacrifício. A gente vai ver que sacrifício é feito lá, né? Tem que ser feito sacrifício lá para a purificação desse povo, porque como a gente viu na aula anterior, né? Eles foram purificados com sangue de bodes, né? E sangue de bode não purifica eternamente. Então, eles precisavam sempre ser purificados. Então, eles vão ficar precisando dessa purificação, né, até que venha Jesus Cristo. Então, diz no versículo 21, porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela porás o testemunho que eu te darei, que são as tábuas que Moisés vai receber, vai colocar dentro da arca. Aí no versículo 22, ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo, acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então Deus está falando, olha, Moisés, você não vai subir mais aqui no monte para falar comigo, não. Você não vai vir mais aqui no Monte Sinai para falar comigo, não. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou descer e vou habitar com vocês nesse lugar que eu tô mandando você construir, né? Então, quando você quiser falar comigo agora, você não vai vir mais aqui em cima não falar comigo. Você vai falar comigo, né, lá pela arca. Eu vou conversar com você pela arca agora, né? Então, não vai ser mais aqui em cima não, vou conversar com você pela arca. Aí, no versículo 22 diz, ó, ali, né, do meio do propiciatório, né, virei a ti. Então, propiciatório, a gente lembra, né, que o propiciatório é o meio ali da tampa, né, porque os anjos estão cobrindo o propiciatório. Então, a parte mesmo da expiação está sendo coberta pelos anjos, por causa das asas dos anjos. E ali do meio, onde está sendo coberta, é que Deus vai vir falar com Moisés, é isso que ele está falando. Ali virei a ti de cima do propiciatório, então ele vem de cima desse propiciatório que foi criado, né, do meio dos dois querubins, Deus vem, né, que estão sobre a arca do testemunho, e ali falarei contigo, acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então agora eu vou começar a falar com você de lá, Moisés. Então agora a gente já terminou de falar sobre a Arca da Aliança. Deixa eu só abrir aqui no celular para mostrar para vocês, agora que eu já falei sobre a Arca da Aliança, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se dá para mostrar tão pequenininho, eu vou mostrar aqui, consegui. Essa é a Arca da Aliança. Seria assim, né? Como eu descrevi. Essa seria a Arca da Aliança. Então, agora a gente vai falar sobre a mesa do propiciatório. A mesa da proposição. Eu vou explicar primeiro a mesa da proposição do mesmo jeito, né? E depois eu mostro para vocês também. Eu primeiro vou explicando. A mesa da proposição, onde que ela fica? Ela fica no santo lugar. Ela não fica no lugar santíssimo. Não é no santo dos santos, é em outro lugar. Ela fica em outro lugar, não é no lugar onde está a arca. Então a mesa da proposição fica em um lugar diferente. A gente vai entender agora o que é essa mesa da proposição. Essa mesa da proposição é uma mesa, né, que é ofertado a Deus, né, pães que representam o povo de Israel. Então a gente vai ver agora sobre isso. Essa mesa da proposição, ela fica de frente aonde tem o candelabro, que a gente vai estudar também hoje sobre o candelabro. Então ela ficava de frente para onde estava o candelabro. A gente vai ver isso mais para frente em Êxodo, capítulo 40, versículo 22. Tá? Deixa eu só ver, que eu acho que eu não mostrei pro pessoal deixa eu ver se dá para mostrar. Porque esse celular tá um pouquinho ruim a imagem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pro pessoal do Face, que eu não mostrei a outra parte. Espera aí só um instante, gente. Vou tentar abrir aqui. Aqui. Deixa eu mostrar aqui pro Face. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui seria toda a tenda, né? Não dá pra ver muito direito, eu vou mandar depois. Então seria toda a tenda e tem todos os locais certinho que fica cada coisa lá dentro, né? Mas eu vou mandar depois no grupo
mas tá meio ruim pra ver agora, mas depois eu mando direito no grupo, não consegui imprimir hoje. Então, essa mesa da proposição, né, nos falava antigamente, né, sobre 12 pães. Em cima dessa mesa ficavam 12 pães. E esses 12 pães eram oferecidos a Deus, eram pães sagrados. E cada pão representava uma tribo de Israel. Eram 12 pães que ficavam em cima dessa mesa. E esses pães ficavam lá, né, por um período. E depois eles eram retirados e eram colocados novos pães. E tem uma fórmula de fazer esses pães, não é de qualquer jeito. Deus dá até a fórmula para fazer esses pães, né? A gente vai ver mais para frente. E só quem podia comer esses pães eram os sacerdotes, né? Era Arão e seus filhos, mas ninguém podia comer esse pão. Então a gente vai falar agora sobre isso. E esse pão, né? A gente vai ver que tudo que estava dentro do tabernáculo indicava Cristo, né? Tudo apontava para Cristo. Tudo que estava ali dentro apontava para Cristo, né? Igual você vê, por exemplo, a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança, que é onde há a presença de Deus ali dentro da Arca e por onde Deus falava, né? Então, nos indica Cristo, né? Porque hoje nós temos o intermediador que é Cristo, né? E mesmo assim, hoje nós temos uma comunhão com Deus por conta de Cristo, né? Então, hoje tem isso. E tem também a questão do véu, que a gente vai estudar, né? Também mais pra frente, que o véu foi rasgado. Então, hoje a gente tem uma comunhão com Deus, né? A gente não tem mais um véu ali separando a gente, né? Não precisa mais de um sumo sacerdote que vá lá, né? Só uma pessoa pode, né? A gente já tem o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, né? Ele virou o sumo sacerdote. Então, a gente vai ver isso também. Então, esses pães nos indicavam sobre Cristo também, né? Nos davam uma indicação sobre Cristo, que Cristo é o pão da vida, né? Então, ficavam lá 12 pães e hoje a gente vê que Cristo é o pão da vida, né? E o bom é que qualquer um, né? Para todo mundo comer, né? Para qualquer um, mas é para todo mundo comer. O pão da vida está acessível para todos, né? E é o pão para todos, né? E enquanto esses pães eram pães só os sacerdotes podiam comer, não era todo mundo que podia comer, né? Então, agora no versículo 23... Também farás a mesa de madeira de acácia, né? Então, a mesma madeira da arca, né? Agora vai fazer também a mesa. Então, diz assim, versículo 23. Também farás a mesa de madeira da acácia. Eu não vou me apegar agora ao lugar santíssimo, né? E ao santo lugar. Não vou me apegar aos lugares, né? Depois, mais pra frente, eu explico direitinho. Vou falando direitinho sobre cada lugar, né? Pra gente se atentar realmente às coisas, né? Aos utensílios, às coisas que estão sendo faladas aqui nesse capítulo. Aí, no versículo 23 diz: também farás, né? Só um instante, gente. Só ver um negócio aqui rapidinho. Certinho, tô no versículo 23, fiquei na dúvida. Versículo 23 diz assim: também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. Então, a gente lembra que côvado, né, é a medida do dedo médio até o cotovelo, que dá cerca de 45 centímetros. Seguindo essa medida, né, o comprimento da mesa seria menor do que o da arca, né? Então, a mesa seria 90 centímetros. E a largura da mesa seria 45 centímetros, que também é menor do que o da arca, né? Que é só 1 côvado de largura. Enquanto que a altura, ela seria um pouquinho mais alta. Ela teria a altura da arca, né? São 68 centímetros que ela tinha de altura. Aí no versículo 24 diz: revista com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Então, assim como a arca era revestida com ouro, a mesa também tinha que ser revestida com ouro, né? E também ser colocada uma moldura ali ao redor da mesa. Aí no versículo 25 diz: também lhe farás bordas ao redor, né? Então, além da moldura, você vai fazer uma borda, né? E essa borda que vai ser feita tem que ser do tamanho de 4 dedos. Essa borda que vai ter que ser feita. E lhe farás uma moldura de ouro ao redor da moldura, né? Então, você vai fazer uma borda de ouro, ficou meio repetido aqui, né? Mas vai fazer uma borda de ouro ao redor dessa borda de 4 centímetros, né? Então, você vai fazer uma borda de 4 centímetros, um aumento ali, né? Uma borda de 4 centímetros. E nessa borda, né? Ao redor dessa borda, você vai fazer uma moldura ali, vai fazer um acabamento, né? Então, no versículo 26, faça 4 argolas de ouro para a mesa, né? Assim como tem 4 argolas de ouro na arca, para você movimentar a arca, também tem 4 argolas de ouro na mesa, para você também movimentar a mesa por varais. A gente vai ver que também vai movimentar a mesa por pau, como se movimenta a arca. Aí diz assim no versículo 26, faça 4 argolas de ouro para a mesa e prendas as
aos 4 cantos, junto aos quatro pés, né? Então, assim como vai prender e prenderia aos 4 pés da arca, também vai prender essas 4 argolas aos 4 pés da mesa e vai colocar, a gente vai ver que vai ter vara, né? São 2 varas também na mesa. Você vai colocar as 2 varas e vai levar pela vara. Se você tiver que movimentar a mesa, vai ser pela vara. Não é pela mesa, você não vai pegar a mesa e carregar a mesa. Você tinha que movimentar a mesa pela vara também. Então diz assim no versículo 27, porque essa mesa, na verdade, era uma mesa para Deus, né? Não era uma mesa para eles sentarem lá e comerem eles, né? Mas era uma mesa que era uma mesa com alimentos consagrados a Deus. Eram alimentos sagrados oferecidos a Deus. Então, não ia ser movimentada assim, pegando você na mão, não. Então, no versículo 27 diz: prenda as argolas junto à borda para sustentar as varas que serão usadas para transportar a mesa, né? Então, assim como na arca tem as argolas, né? Que fica dentro da argola, fica a vara, aqui também vai ter a argola, dentro da argola vai ficar a vara e o povo vai levar a mesa pela vara, né? Pelo pau ali que está segurando ali no meio da argola, não é pela mesa. Então, no versículo 28 diz: faça essas varas de madeira de acácia e revista-as com ouro, com elas a mesa será carregada, né? Então, com a mesma madeira, você vai fazer o pau, a vara, que vai levar a mesa para ter força, né? Senão vai quebrar ali o pau e vai cair a mesa no chão, imagina, cai a mesa, cai a arca, tudo. Então, é algo resistente para você poder levar só, porque você não vai segurar na arca e nem segurar na mesa. Você tem que segurar somente naquele pau. Então, é um pau resistente. Aí no versículo 29 diz: também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas jarras e as suas taças, que hão de oferecer libações, de ouro puro farás, né? Então, agora vocês vão fazer, né, os utensílios ali, né, que vão ser usados para oferecer libações. O que são libações, né? Oferta de libação são ofertas líquidas. Então, oferta de libação é uma oferta líquida. Por exemplo, existia oferta de vinho. Você derramava vinho, era uma oferta. Isso é uma libação. Oferta de azeite, isso é uma libação. Oferta de água, a gente vai ver com Elias uma oferta de água, isso é uma libação. Então, quando é oferta de água, é libação, oferta de libação. E aqui está dizendo, né? Prepara as taças em que hão de oferecer libações, né? Que são essas ofertas líquidas. Então, aqui Deus fala, ó, vocês vão começar a trabalhar os pratos, né? Que provavelmente vão ser colocados os pães, né? Os pratos ali para comer, para se arrumar toda a mesa, todo o recipiente, tudo ali, porque a gente vai ver que os sacerdotes comiam ali, né, naquele lugar. Então, vão se preparar os pratos, vai ser preparado também com ouro, né, o recipiente para pôr incenso. Vai ser preparada as jarras, né, para conduzir os líquidos, tudo, as taças em que hão de oferecer libações, e tudo vai ser feito de ouro puro, né, como a gente viu a diferença entre ouro puro e o impuro, né, mas como a gente já estudou antes, já havia falado, né, se eu não me engano foi no livro de Jó que a gente falou, né, como que o ouro né, trabalhado, né, como que você consegue trabalhar o ouro para pegar somente o ouro puro dele, né. Então, é queimando, né? Por meio, você começa a queimar e realmente sai aquela impureza do ouro, né? Então, no versículo 30 diz: porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. A gente vai falar sobre esses pães da proposição mais à frente, no livro de Levítico, no capítulo 24. Mas, como eu havia dito no início desse trecho, né? Os pães da proposição são os 12 pães. São os 12 pães que representam as 12 tribos. São 12 pães que são deixados ali para Deus, consagrados a Deus, sagrados, né? São deixados a Deus ali, os 12 pães que representam as 12 tribos, né? Aí, eles precisam ser mudados, né? Não vai ficar lá até mofar. Então, ficava lá um período e tinha que se fazer novos pães e trazer novos pães para Deus. Então, era assim que era feito, né? Havia um período certo para ser dado aqueles pães, né? E só quem podia comer os pães eram os sacerdotes. Agora a gente vai falar sobre o candelabro. Antes de falar sobre o candelabro, como eu mostrei também da arca, eu vou mostrar para vocês agora como que era a mesa. Assim era a mesa. Ok. Então agora a gente vai falar sobre o candelabro. O candelabro também é chamado de menorá. Se eu não me engano, é menorá o nome.
talvez eu tenha errado na pronúncia, né? Mas é menorá. Eu sei que se escreve menorá, né? Mas agora se a pronúncia tá certa, me perdoe o erro da pronúncia, né? Mas é o candelabro também conhecido por menorá, né? Aquele candelabro que você vê assim, né? Quando você fala com algum judeu, você vê, né? Que o judeu tem esse candelabro, é menorá, né? Os judeus, eles fazem questão de guardar alguns... os judeus são um povo que eles gostam de guardar a identidade deles, né? Então, eles guardam algumas coisas específicas da identidade deles, para eles não perderem a identidade deles. Então, eles têm algumas coisas próprias deles ali, que ainda são mantidas para que eles não percam a identidade deles, né? Então, se você falar, eles ainda guardam também, né? O menorá. O menorá, ele não ficava no lugar santíssimo, a gente lembra, né? Eu havia falado, a única coisa que ficava no lugar santíssimo é a arca, né? A gente vai falar depois mais pra frente quem pode entrar no lugar santíssimo, né? Como que funcionava cada lugar, né? Cada divisão de lugar. Mas hoje a gente falar que o candelabro não ficava no lugar santíssimo, o candelabro ficava onde ficava a mesa da proposição, né? Então, o candelabro ficava ali, a gente lembra que a gente falou que a mesa da proposição ficava de frente pro candelabro, né? Então, o candelabro ele ficava ali no lugar santo, né? Não é no santo dos santos, é no lugar santo. E o candelabro também nos apontava a Cristo. Tudo que estava dentro ali do tabernáculo nos apontava a Cristo, né? E o candelabro era o quê? Não havia claridade ali, né? Era uma tenda fechada. Ninguém podia ficar ali xeretando o que estava ali dentro, né? Era a tenda de Deus. Então, tinha que ficar fechado aquilo, né? Só determinadas pessoas podiam entrar, não era todo mundo que podia entrar. Então, isso nos apontava para Cristo, né? Porque o que acontece? Era um local que não tinha luz, então precisava do candelabro ali, né? A gente não tem a medida do candelabro. A Bíblia não diz a medida, qual era o tamanho. Não tem como a gente saber se era do tamanho do sacerdote. Eu não sei se era o tamanho de uma pessoa o candelabro, né? Pode ser, não sei. Mas diz o quilo. Com quantos quilos ele foi feito? Diz que foi 35 quilos de ouro. Então, foi algo que tenha levado 35 quilos de ouro, né? Então, tenha sido trabalhado 35 quilos de ouro ali para ser fabricado aquele candelabro. Então, deve ser uma medida equivalente a ser usados 35 quilos exatamente de ouro. Então, agora a gente vai falar sobre ele. No versículo 31 diz assim: faça um candelabro de ouro puro, a sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido, né? As flores que enfeitarão o candelabro com os seus botões e as suas pétalas formarão uma só peça com ele. O candelabro é um pouquinho mais complexo, né? A gente vai ver, são 7 hastes, né? Tem 7 hastes no candelabro, só que cada haste tem um trabalho nela, né? Ele tem um trabalho ali de flores, tem um trabalho feito em cada haste. Eu vou mostrar a foto daqui a pouquinho para vocês. Mas aqui diz isso, né? Então, no versículo 31 diz: faça um candelabro de ouro puro, a base e a haste deverão ser de ouro batido, né? Ou seja, ouro trabalhado, eles vão ficar batendo ali, né? Fazendo um ouro trabalhado ali na haste e na base do candelabro. Então, é uma coisa bem trabalhada mesmo, com ouro puro, não é madeira nada, é ouro puro. E diz aqui: as flores que enfeitarão o candelabro, né? Com os seus botões e as suas pétalas formarão uma só peça com ele. Então, no versículo 32 continua: dos seus lados sairão 6 braços, né? 3 de um lado e 3 do outro. Ou seja, tem aqui o centro do candelabro. Desse lado vão sair 6 braços e desse lado 6 braços. Então, 6 não, gente, desculpa. 3 braços desse lado e 3 braços desse lado. Então, dá 3 de um lado, 3 do outro, 6. Com o do meio, 7, né? A gente lembra que na Bíblia 7 é o número da perfeição, né? Então, aqui seriam 7 hastes que teria contando a do meio, né? Então, aqui seria o candelabro, aqui a parte do meio, 3 para cá hastes, 3 para cá hastes. Então, dá o total de 7 contando a do meio. Então, é isso que está dizendo aqui no versículo 32. Dos seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro lado do candelabro. Aí, no versículo 33, cada um dos 6 braços, cada um desses 3 e 3, né, deverá ter 3 flores com o formato de flor de amendoeira. Então, em cada haste tem 3 flores.
com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. Então era algo muito bem trabalhado, né? Muito bem desenhado. Aí no versículo 34, a haste do candelabro deverá ter 4 flores, com o formato de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas, né? Então a haste ali do candelabro deveria ter 4 flores, né? Não como as outras, né? Deixa eu só subir aqui, que as outras, se eu não me engano, tem 3, isso mesmo. As 3 aqui são 3 flores, né? Agora a haste deveria ter 4 flores, tem uma flor a mais ali na haste do candelabro. Aí continua aqui, a haste do candelabro deverá ter 4 flores, com o formato de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. Versículo 35. Debaixo de cada um dos 3 pares de braços deverá haver um botão de amendoeira, né? Então, debaixo de cada um dos 3 pares dos braços deverá ter um botão de amendoeira. No versículo 36, esse é um pouco mais complexo, é mais fácil visualizar mesmo pela imagem, né? Aí no versículo 36, os botões, os braços e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro batido. Então, você não deve fazer remenda, né? Não deve emendar nada ali. Você deve fazer tudo de uma vez só. Você pega os 35 quilos de ouro e faz tudo de uma vez só. Não tem que ficar fazendo remendo. No versículo 37 diz, em seguida, faça 7 lâmpadas, né, para o candelabro e posicione-as de modo que reflitam a luz para frente. Então lá era um lugar escuro, porque como eu havia dito, né, era uma tenda que ficaria, lógico, fechada para ninguém ter acesso. É a tenda de Deus ali, né? Então eram as coisas de Deus lá dentro, o acesso era limitado, né? Então não ia ficar exposto ali. Então provavelmente a tenda era escura, né? Não era para todo mundo ficar, não era uma tenda transparente, que a pessoa que estava fora viu o que estava acontecendo ali, né? Não, era uma tenda reservada, né? Então não devia ter luz. Então, a única coisa que clareava ali era esse candelabro. Então, aqui fala para colocar esse candelabro de uma forma que reflita a luz no ambiente, né? Então, no versículo 38 diz, as tesouras de cortar os pavios das lamparinas, né? Então, havia tesoura ali para ir cortando o pavio, como a gente vê hoje, por exemplo, a vela, né? Aí vai cortando ali o pavio da lamparina e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Aí no versículo 39, use um talento de ouro puro para fazer o candelabro com todos os utensílios, né? Então a gente não tem a medida do candelabro, não tem como a gente saber se o candelabro era pequeno ou era grande, né? O candelabro podia ser do tamanho de um homem, a gente não sabe, porque era a única coisa que clareava ali o local, o ambiente, né? Então pode ser que seja do tamanho do homem, a gente não sabe, mas a única informação que a Bíblia nos dá é que ele foi trabalhado com 35 quilos de ouro, né? Eu fui pesquisar, um talento de ouro, né? Era uma medida redonda naquela época, que era considerado uns 35 quilos de ouro. Então, a gente sabe que o candelabro foi feito com 35 quilos de ouro. Então, dentro dessas especificações que Deus deu, né? A gente imagina o quanto que daria para fazer com 35 quilos de ouro, né? Mas não tem a medida, assim, a Bíblia não nos dá o tamanho igual Deus das outras coisas, né? Então, aí fica a cargo da consciência, da cabeça da pessoa, né? De imaginar, porque não tem realmente, a Bíblia não nos fala. Aí no versículo 40, a gente finaliza a aula de hoje, né? Foi um pouquinho extensa, mas eu vou mostrar também a foto do candelabro daqui a pouquinho. Foi um pouquinho extensa, né? Mas eu falei, não é tão complexa assim, né? Até que terminou cedo, não foi tão complexa. E as imagens vão ajudando a gente a fixar, né? Tentar entender como que era isso, né? Mas eu vou mostrar o candelabro agora, e no versículo 40 diz, vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte, né? Então, a gente vê que foi Moisés viu um modelo, Deus apresentou um modelo para Moisés de tudo que Deus estava falando que tinha que ter dentro do tabernáculo. Então, Moisés viu tudo ali naquele modelo, né? E depois ele tem que repetir tudo que foi feito conforme o modelo que ele viu. Agora eu vou mostrar o candelabro aqui. Sim. Ok. Então, gente, a gente vai finalizar a aula agora, então.